Neste momento, mais de 20 bilhões quilômetros de distância da Terra. Algo, construído por mãos humanas, está fazendo algo. Isso nunca mais deveria ser possível. O silêncio congelante além do heliosfera, onde as temperaturas colapsam, em direção ao zero absoluto e ao cosmos. A radiação nunca descansa, uma relíquia de uma nova era rompeu o silêncio. Voyager 2. Uma máquina projetada em década de 1970, oficialmente inativo, abandonado para... A escuridão enviou um sinal de volta. Não. Foram enviados comandos. Nenhum sistema estava supostamente vivo. E, no entanto, batimentos cardíacos apareceram nas telas da NASA. Firme, deliberado, impossível, neutro. Esse sinal eram coordenadas apontando para uma região inexplorada do espaço e dos signos, que a Voyager 2 pode não ter estado sozinha, lá fora, afinal. O que se seguiu seria obrigar os cientistas a confrontar uma ideia perturbadora. Isso não era apenas mau funcionamento, não apenas um sinal fantasma, mas a confirmação de algo. A humanidade teme silenciosamente desde o dia em que olhamos pela primeira vez para o vazio. A Voyager 2 nunca foi feita para sobreviver. Há tanto tempo. Lançado em 1977 como parte de uma das mais ousadas iniciativas científicas da humanidade, apostas. Era uma cápsula frágil de alumínio e circuitos enviados em direção ao planetas exteriores com uma missão que parecia simples no papel, mas era quase imprudente na prática. Fotografe o gás. Gigantes coletam dados e depois desaparecem para o espaço interestelar. Engenheiros. Estima-se uma vida útil de 5 anos, talvez. 10 se a sorte estivesse do lado deles. No entanto, décadas depois, a Voyager 2 já havia reescreveram a história ao sobrevoar Júpiter e revelando as violentas tempestades de seu Atmosfera Rasante Saturno e capturando a estrutura intrincada de seu anéis e tornando-se a única espaçonave. Jamais visitarão Urano e Netuno, entregando imagens que ninguém jamais ousara mostrar. Imagine, depois disso continuou. Afastando-se cada vez mais de seu local de nascimento, até 2018 cruzou o Helopausa, a fronteira invisível onde a influência do Sol termina, e é verdade. Começa o espaço interestelar entrando em um ambiente tão hostil que a sobrevivência em si torna-se um ato de desafio. Lá as temperaturas despencam para perto de menos 270 graus C. Os raios cósmicos atingem todas as superfícies. A fonte de energia nuclear que alimenta a Voyager enfraquece ano após ano como uma vela queimando lentamente até o fim. Escuridão. Em 2023, o inevitável parecia acontecer. Chegada. Comunicações com a Voyager 2. Tornou-se errático. Os sinais chegaram. Fragmentado, incompleto, e então, de repente, não havia absolutamente nada. Silêncio. Os engenheiros tentaram durante meses restabelecer o contato, sabendo que o comando levou mais de 22 horas para chegar. A sonda e também por um longo período para uma resposta que nunca veio. As telas permaneceram. Vazio. A Voyager 2 foi declarada inativa, uma lenda congelada no tempo à deriva, infinitamente através do vazio comum cósmico. Cápsula do tempo contendo o disco de ouro, a mensagem de paz da humanidade para todos. Talvez o encontre. A NASA mudou seu foco para outras missões e a Voyager tornou-se capítulo encerrado, história já escrita. Então, 11 anos depois, numa noite como qualquer outra, outros operadores em Goldstone, complexo na Califórnia, detectou algo estranho enterrado no fundo cósmico. Ruído. Um sinal fraco, mas regular também. Organizado para ser natural. Quando eles verificaram as coordenadas descrença estabelecida em Myohan, porque correspondiam ao teórico. A posição da Voyager 2 está perfeita. Primeiro foi descartado como instrumento. Erro, falha técnica, qualquer coisa menos a verdade. No entanto, todas as verificações levaram ao mesmo resultado. Conclusão impossível. A Voyager 2 estava transmitindo novamente. Uma espaçonave com energia esgotada intocada pelo ser humano. Comandos silenciosos por mais de uma década tinham, de alguma forma, despertou por conta própria.
Assim que foi aceito o fato impossível de que a Voyager 2 estava transmitindo novamente, os engenheiros voltaram sua atenção para a estrutura do próprio sinal, esperando encontrar telemetria corrompida, ruído residual ou o digital, equivalente a um último suspiro de um idoso, máquina. No entanto, o que eles descobriram imediatamente destruíram aqueles expectativas. A transmissão não foi caótica, não. Aleatório não degradado pela brutalidade. Condições do espaço interestelar. Em vez disso, seguiu uma ordem perfeita. Sequência de ativação. Primeiro, a potência. Os módulos pareciam ter voltado a ficar online. Em seguida, os sistemas de memória principais eram acessados e somente depois disso, o ativar transmissor passo a passo em sequência tão metódica que se assemelhava a lista de verificação em vez de uma falha. Não era assim que os sistemas falhavam. Era assim que, como os sistemas são deliberadamente trazidos de volta à vida. Para os cientistas, ao observar os dados se desenrolarem, a sensação era menos como analisar uma máquina e mais como observar a execução de um procedimento, com intenção como se alguém ou algo compreendido da Voyager 2. Arquitetura interna suficientemente boa para despertá-lo de um sono de décadas. Confusão dentro do centro de controle da missão rapidamente transformou-se em inquietação, porque não havia cenário em que a Voyager deveria ter sido capaz de iniciar tal processo por si só após tantos anos, sem contato ou energia suficiente. Quando os especialistas em criptografia finalmente conseguiu interpretar o conteúdo do transmissão, a situação piorou ainda mais perturbador. O arquivo enviado pela Voyager 2 não era um relatório de diagnóstico, não era uma atualização do status do sistema, e não qualquer formato. A sonda já havia sido programada para gerar. Dentro havia um binário complexo, sequência diferente de tudo o que já foi feito antes, gravado pela espaçonave. Não era ruído, era estruturado, era intencional. E o mais perturbador de tudo, não se originou na Terra. Como? Os analistas estudaram o sinal mais a fundo. Ao se aproximar, uma constatação arrepiante surgiu. Esta transmissão não era uma mensagem, sendo enviado para o vazio. Foi resposta. A Voyager 2 não estava falando sozinho. Estava se comunicando com fonte externa em algum lugar no escuridão a envolvia. O que antes fora tem sido o embaixador silencioso da humanidade. Vagar pelo espaço havia se tornado parte de algo, de um diálogo, uma troca silenciosa entre nossa sonda e uma presença desconhecida além da heliosfera. Essa revelação desencadeou uma reação frenética. Pesquisa em décadas de arquivos, telemetria. Porque se a Voyager 2 fosse respondendo agora, a pergunta era não. Não era mais o que estava dizendo, mas quem tinha falado primeiro. A constatação de que a Voyager 2 não era transmitindo sozinhos enviaram cientistas, correndo de volta no tempo para o fundo do décadas de telemetria arquivada pesquisando para qualquer coisa que possa se assemelhar ao que eles estavam testemunhando aquilo naquele momento. A investigação acabou por os levar a arquivos que datam de 1983. Registros que já haviam sido classificados, revisados, silenciosamente esquecidos. Dentro daqueles empoeirados, os conjuntos de dados foram uma descoberta que enviou arrepios por todo o quarto. Voyager 1, separada de sua gêmea por bilhões de quilômetros e viajando completamente. Caminho diferente através do espaço vivenciou um evento estranhamente semelhante 40 anos antes. Houve uma onda de dados inexplicáveis, breve desvio notável na trajetória que os engenheiros da época atribuíram a uma falha instrumental. A anomalia tinha sido categorizado como falha técnica e então arquivado, para nunca mais ser seriamente questionado. Naquele momento, não havia motivo para não suspeite de nada além disso. A Voyager 1 estava muito longe da Terra, seus instrumentos envelhecendo e pequenas irregularidades eram esperadas. Mas, visto através das lentes da Voyager 2, estava fazendo agora aquela velha explicação. De repente me senti frágil, quase. Conveniente como se algo, o extraordinário estava escondido na simplicidade. Visão por décadas. Quando os cientistas relacionaram os dois eventos, lado a lado, as implicações se tornaram impossível ignorar.
As sondas Voyager 1 e Voyager 2, embora separadas por distâncias inimagináveis e operando independentemente, ambas experimentaram interações inexplicáveis que seguiram trajetórias estranhamente paralelas. Não se tratavam de falhas isoladas. Eram ecos. Duas sondas lançadas juntas em 1977 encontraram algo semelhante em diferentes pontos de suas jornadas, como se uma presença invisível tivesse demonstrado interesse em ambas as emissárias da humanidade. A ideia que surgiu foi profundamente perturbadora. O que quer que existisse na escuridão além da heliosfera não estava reagindo aleatoriamente. Estava observando, esperando e interagindo seletivamente. As sondas não estavam simplesmente vagando pelo espaço vazio. Elas estavam se movendo por um ambiente onde algo mais tinha consciência da presença delas. O universo, antes imaginado como um vasto e indiferente vazio, agora parecia ser um lugar onde a atenção podia ser atraída, rastreada e talvez lembrada. E se a anomalia da Voyager 1 já havia sido descartada anteriormente, a repetição com a Voyager 2 sugeria que desta vez a humanidade não podia mais se dar ao luxo de ignorá-la. À medida que as implicações da transmissão se consolidavam, os astrônomos voltaram seus instrumentos para a região do espaço, onde a Voyager 2 estava à deriva, na esperança de encontrar algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. No entanto, o que observaram apenas aprofundou o mistério. Ali, na escuridão que envolvia a sonda, havia um objeto que desafiava qualquer classificação. Não era um asteroide, nem um cometa, nem detritos deixados por alguma colisão antiga. Não emitia calor detectável e não refletia nenhuma certa assinatura familiar. No entanto, era inegável que estava presente. Ainda mais perturbador era o seu comportamento. O objeto movia-se em perfeita sincronia com a Voyager 2, ajustando continuamente a sua posição para se manter próximo como se mantivesse uma formação. Os cálculos mostraram que não se tratava de um movimento passivo. Era um movimento deliberado. Rochas flutuam. Detritos rolam. Mas este objeto seguiu. Ele rastreou a sonda com precisão, comportando-se menos como um corpo natural e mais como um observador. Uma escolta silenciosa, acompanhando a emissária da humanidade pelo espaço interestelar. A suposição de que a Voyager 2 estivesse sozinha na imensidão do vazio desmoronou instantaneamente. Ela pode nunca ter estado sozinha. Oculta nas sequências binárias transmitidas pela Voyager 2 havia outra revelação, um conjunto de coordenadas precisas apontando para uma localização a bilhões de quilômetros além do nosso sistema solar. Quando os astrônomos consultaram catálogos de estrelas e mapas celestes, o resultado foi perturbador. As coordenadas não correspondiam a nenhuma estrela conhecida, nenhum objeto registrado, nada visível no oceano cósmico entre as estrelas. A princípio, a mensagem pareceu quase esperançosa, como se fosse um convite, um chamado silencioso dizendo: venham e vejam. Mas o comportamento do objeto que a acompanhava contava uma história diferente. Não era uma saudação, era uma fronteira. As coordenadas marcavam um limite e uma linha invisível que a humanidade não deveria cruzar. A mensagem carregava uma implicação inconfundível. Sabemos que vocês estão aqui. Estamos observando. E é até aqui que vai a sua expansão. A Voyager 2 não enviou simplesmente um sinal de volta à Terra. Ela foi usada como retransmissora para transmitir um aviso. Em algum lugar nas sombras do cosmos, uma inteligência ancestral escolheu se revelar, não com palavras, mas com discrição, lembrando-nos de que, embora possamos explorar, não somos os únicos a fazê-lo. E talvez sejamos apenas crianças vagando por um jardim que pertence a outra pessoa. Essa história precisa ser contada com cuidado, pois em sua essência ela se baseia em eventos reais. Anomalias documentadas, sinais perdidos, recuperações inesperadas e décadas de dados que nunca se encaixaram completamente nas explicações que lhes demos na época. A Voyager 2 não simplesmente despertou após 11 anos de silêncio. Ela transmitiu algo para o qual nunca foi projetada. Seguiu uma sequência de ativação que sugeria intenção. Ela respondeu em vez de falar e não estava sozinha nesse processo. Quando comparada à anomalia esquecida registrada pela Voyager,
Décadas antes, um padrão perturbador emerge. Um padrão que nos força a reconsiderar a ideia de que o espaço além do nosso sistema solar é vazio, indiferente ou inconsciente. O objeto que se movia em perfeita sincronia com a Voyager 2, as coordenadas apontando não para um destino, mas para uma fronteira. E a mensagem implícita que carregavam desafiaram algo fundamental sobre como nos vemos. Talvez o grande silêncio do universo não seja um convite para preenchê-lo com a nossa presença, mas uma regra silenciosa a ser compreendida. Se uma inteligência nos observa das sombras, o que ela vê quando olha para a humanidade? Curiosidade, ambição, inocência ou intrusão? A ideia de um limite cósmico é ao mesmo tempo humilhante e aterradora, pois sugere que a exploração pode não ser proibida, mas sim observada. Em algum lugar além de 20 bilhões de quilômetros, uma pequena sonda continua sua jornada solitária na escuridão. E talvez logo atrás dela, um guardião silencioso ainda observe, lembrando-nos de que quando olhamos para as estrelas, talvez não estejamos mais olhando sozinhos. Se você estivesse no comando da NASA e recebesse essa mensagem, respeitaria o limite ou o desafiaria em nome da exploração? Deixe sua opinião nos comentários. E se esta história fez você enxergar o universo de uma forma diferente, não se esqueça de curtir, se inscrever e continuar olhando para o céu. Só talvez com um pouco mais de cautela.